Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 a seguir. Que diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém, meus amados? Aqui a palavra do Senhor nos fala a respeito de uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Éfeso era uma igreja alicerçada, enraizada, embasada na palavra. Éfeso era a igreja que era um exemplo em questão de fé, de fidelidade. Era uma igreja que estava já alicerçada na palavra. Era uma igreja qual Paulo levantou ela ali, mas o apóstolo Paulo ficou muitos anos fazendo missão, indo de país em países, e ali pregando a palavra do Senhor, levantando igrejas, ganhando almas para o reino do Senhor. Portanto, o apóstolo Paulo ficou muitos anos sem ir visitar a igreja de Éfeso. Por quê? Porque já tinha muito tempo que ele estava fora, né? Mas o texto nos fala que o apóstolo Paulo agora vai escrever uma carta voltada para a igreja de Éfeso. Então o apóstolo Paulo, ele quis agora instruir a igreja de Éfeso contra as hostes espirituais, contra as batalhas espirituais. Ele fez uma carta dizendo que a igreja agora ela tinha que se revestir de toda a armadura de Deus. Então o apóstolo Paulo agora, ele vai escrevendo, inspirado ali pelo Espírito Santo, dizendo: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, ele quis dizer o seguinte: irmãos, fortaleça no Senhor Deus, no Senhor Jesus, fortaleça nele e na força do seu poder. Por quê? Porque quando nós nos fortalecemos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, é Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai nos dar força, é Ele que vai nos dar poder para resistir qualquer luta, qualquer provação que vier contra as nossas vidas. Então o apóstolo Paulo foi ali dizendo para a igreja de Éfeso, e ele continuou falando ali dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, Paulo quis dizer o seguinte: revesti-vos, igreja, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então aqui o apóstolo Paulo, ele quis ali instruir a igreja de Éfeso para que eles pudessem ter, agora não só, eles aprenderam o que é Deus, o que é a palavra de Deus, o que é amar o próximo. Ele aprendeu sobre os poderes que Deus, através do Espírito Santo, opera usando os teus servos. Eles aprenderam sobre os dons espirituais. Eles aprenderam sobre orar por cura divina. Eles viram inúmeros milagres que o Senhor Jesus operou, usando ali a pessoa bendita do Espírito Santo, usando os seus apóstolos. E agora, Paulo vem trazer uma nova doutrina, uma doutrina qual eles teriam que aprender agora a lidar com demônios. Eles teriam agora que aprender a orar. Eles teriam agora que aprender a se revestir. Eles teriam agora que se revestir de toda a armadura de Deus. E como é que eles iriam fazer para se revestir da armadura de Deus, para que quando o dia mal, para que quando as lutas viessem, eles pudessem estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Então era isso que Paulo estava inspirando e escrevendo ali à igreja de Éfeso, ensinando a igreja do Senhor Jesus. Então ele quis dizer o seguinte: meus irmãos,
o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a nossa luta, as lutas o qual nós enfrentamos no dia a dia, as provações o qual nós passamos por algo que acontece na nossa vida, quer seja no trabalho, quer seja dentro do casamento, quer seja na nossa vida pessoal, em qualquer área. Ele quis dizer o seguinte, meus irmãos, a nossa luta não é contra a carne e nem tampouco contra o sangue. A nossa luta é contra as astutas, contra os principados e contra as potestades. O que quer dizer isso? Como assim não é contra carne, a nossa luta não é contra carne e sangue? O que significa isso? Eu quero te dizer o seguinte, que o Paulo quis dizer o seguinte, que a nossa luta, o qual nós enfrentamos no dia a dia, não é contra carne e sangue, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra o nosso próximo. A nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta não é contra o nosso marido. A nossa luta não é contra a nossa esposa. A nossa luta não é contra os nossos filhos. A nossa luta não é contra o nosso patrão. A nossa luta não é contra os nossos filhos, não. Ele quis dizer o seguinte, a nossa luta, ela é espiritual. A nossa luta, ela é contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas. Ele quis dizer o seguinte, igreja, te revista, te alicerça na palavra, te alicerça no jejum, na oração, porque a sua luta, igreja, não é contra a carne, nem tampouco contra o sangue. A sua luta é contra os principados, é contra as potestades da maldade. A nossa luta é contra demônios. A partir do momento que nasce um homem na terra, quando eu falo homem, a partir do momento que nasce uma criança na terra, o inimigo já fica ali na retaguarda, só esperando agir de alguma forma. Muitas vezes o inimigo ele já sabe quem é escolhido de Deus para fazer a obra, e ali ele já persegue essa criança desde o ventre da mãe dela, tentando matar a criança, fazendo alguma situação. Muitas das vezes, mulheres aí que arrumam essas gravidez indesejadas ali, usadas por Satanás, cometem ali abortos, ou tentam cometer algum aborto, e Deus às vezes não permite aquela criança morrer, porque o Senhor tem obra com aquela criança. Então o inimigo ele sabe de tudo isso. Não vá pensar você que o diabo ele é bonzinho, não. O diabo ele é o inimigo das nossas almas. Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O inimigo das nossas almas se chama Satanás, se chama diabo, se chama Lúcifer. Esse é o inimigo das nossas almas. A nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra o sangue. Mas a nossa luta, ela é contra os principados e potestades. A nossa luta, ela é contra os demônios. E existe uma hierarquia no inferno. Você sabia que o inferno é um reino extremamente organizado? Você sabia que as forças espirituais, ela é extremamente organizada, é uma hierarquia. Lá tem os demônios. Lá, quem são esses demônios que estão ali dentro do inferno? Esses demônios é a terça parte. Primeiramente é o Lúcifer, que é o anjo caído, ele era o anjo de luz. Ele ofuscou o brilho da glória de Deus, por ele ter ofuscado a soberania de Deus, querendo ser igual a Deus, querendo se passar por Deus. O próprio Deus o lançou do céu para baixo. O Senhor expulsou ele do céu. Ou seja, Lúcifer, ele pecou apenas uma vez e foi destituído da glória. Ele perdeu a sua glória, ele perdeu a sua maestria, ele perdeu a intimidade com Deus, ele perdeu o lugar que era dele, ele perdeu tudo. Por quê? Porque ele ofuscou o brilho da glória de Deus. Agora imagine você, um anjo que regia o coral, porque Lúcifer, ele era o ministro, aquele que guardava a adoração, ele era o regente do coral, era ele que levava toda a maestria angelical a adorar Deus. Ele era o dom da adoração estava sobre Lúcifer. Então o anjo, ele era o querubim ungido da guarda, ele era o anjo de alto escalão.
E não vá pensar você que também, tanto no céu quanto na terra, existe hierarquia de anjos. Uns são mais poderosos do que os outros, tanto no céu quanto os anjos caídos. E quem são esses anjos caídos? Esses anjos caídos, eles eram os anjos, eles eram os anjos que eram arcanjos. Anjos, arcanjos, eram anjos poderosos, eram anjos que não estavam no patamar de Lúcifer, mas estavam igualando a ele, porque cada um tinha o seu comando, cada um tinha a sua função no céu. Então olha só, quanto Lúcifer ele é sagaz, ele é astuto. Não brinque com Satanás, porque ele sabe agir, ele tem poder. Mas Deus é o Deus de todo o poder, mas Lúcifer também ele tem poder. Por que então, que quando ele foi destituído da glória, por que Deus não arrancou o poder dele? Isso eu não sei te explicar, porque que Deus tirou o poder de Lúcifer. Porque o dom de adorador foi arrancado dele. Ele não pode mais adorar. Ele tinha uma voz perfeita, ele era um dos anjos mais lindos. Ele era perfeito, ele era tão lindo, Lúcifer, ele era tão poderoso, lindo, tinha uma voz linda. Por quê? Porque ele adorava, ele cantava, ele que ensaiava o coral, ele que levava toda a maestria angelical a adorar a Deus. Então Lúcifer tinha uma voz tremenda. E entenda uma coisa e perceba que o próprio Deus, para você que conhece Bíblia, o próprio Deus, raridade, Deus vai elogiar um ser humano. Dificilmente Deus vai tecer, na Bíblia você vai ver, dificilmente Deus tecer algum elogio para algum ser humano. O único que recebeu um elogio, que me recordo agora, foi o profeta Daniel. O profeta Daniel foi o único que recebeu um elogio da parte do Senhor. O Senhor Deus, quando ele fez uma oração de 21 dias, Daniel orando, as potestades, os demônios, lutando contra os anjos de Deus para impedir o anjo do Senhor, que era o anjo Gabriel, lutando ali para impedir que o anjo viesse entregar a resposta a Daniel. Então Deus enviou o anjo Miguel para guerrear com os demônios que estavam ali lutando para que a oração de Daniel não chegasse. E Deus falou que o Senhor havia ouvido a oração de Daniel desde o primeiro dia. Eu quero te dizer que Deus ouve a tua oração. Comece a orar, comece a clamar, que Deus ouve o teu clamor. Então agora, ou seja, o único ser humano que eu vi que recebeu um elogio, que eu me recordo agora, foi o profeta Daniel. Quando Deus enviou o anjo para falar com ele, o Senhor chamou Daniel de homem muito amado. Olha só, chamou Daniel de homem muito amado, ou seja, muito amado pelo Senhor. Então foi um elogio que Deus fez a Daniel. O Daniel, ele era o profeta apocalíptico. Ele era o profeta que pregava era o apocalipse. As visões, as revelações que Daniel tinha está lá no Velho Testamento. Então as mensagens de Daniel, ela é apocalíptica, ou seja, ele se baseia com o apocalipse do Novo Testamento. Então vamos voltar aqui. Então Deus, ele não tece elogios para o ser humano. Dificilmente Deus vai tecer algum elogio para o ser humano. Então o Senhor chamou ali Daniel, homem muito amado. Então o Senhor amava Daniel. Então, diante disso, Deus também, quando Lúcifer estava lá regendo o coral, adorando a Deus numa maestria, naquela voz linda, naquela glória, naquele poder, naquela beleza, naquela graça, Deus olhava para Lúcifer e falava com Lúcifer: não tem ninguém igual a tu. Tu és belo, tu és perfeito, tu és lindo. O Senhor tecia elogios para Lúcifer. Talvez seja por isso que ele pensou: como assim? Ele, sendo Deus, o Criador de todas as coisas, foi Ele que nos fez. Está tecendo elogio para mim? Se ele tece elogios para mim, então posso ser semelhante a ele. Foi quando Lúcifer ofuscou o brilho da glória de Deus. Ele quis ser igual a Deus. E Deus não aceita isso. Deus fez os anjos e nos fez para a adoração do nome dele. Deus fez os seres lendários, gloriosos, para o adorar.
Então agora Lúcifer senta, faz uma reunião ali com alguns anjos ali e consegue de enganar os demais anjos, consegue fazer com que os anjos se revolte contra o seu próprio Criador. Foi quando Deus viu a ação ali de Lúcifer, então o Senhor lançou Lúcifer do céu para baixo. Lúcifer caiu, pecou, ele era um anjo de luz, ele se transformou se transformou no ser mais deplorável, mais horrível, mais terrível, mais temível. Se transformou no anjo das trevas. Ele era perfeito, mas agora ele é um anjo horrível. Então, e o Senhor fez com que a terça parte dos anjos caísse com Lúcifer. Portanto, se tornaram agora diabo, Satanás e demônios. Aí existe demônio e existe demônios. Porque demônio tem aquele demônio mais de escala, poder mais inferior, mas tem os demônios poderosos, que são os principados, que são o quê? As potestades. Nós temos que entender o mundo espiritual, porque de um lado existe Deus e os seus anjos, do outro lado existe Satanás e seus demônios caídos. Deus é o Deus soberano, dono de todas as coisas, criador dos céus e da terra, o grande eu sou, o poderoso, o arquiteto do universo, o Deus tremendo. Do outro lado existe a sua criatura totalmente caída. Por que então que Deus permitiu que Satanás caísse com poder? Ele caiu do céu para a terra, mas ele tem poder. Deus não arrancou o poder de Lúcifer. Deus só arrancou o dom de adorador dele. O dom que levava ele a adorar Deus. Esse aí foi tirado dele. Portanto, agora Lúcifer ficou com o poder das trevas. Ou seja, agora Lúcifer se tornou o inimigo das nossas almas. E por que que o diabo tem tanto ódio, odeia o ser humano? Ele se odeia. Por quê? Porque ele feriu o coração de Deus. No que ele feriu o coração de Deus, Deus agora faz a mais linda, a mais bela de todas as criaturas, que somos o quê? Que é o quê? O ser humano. O Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então, diante disso agora, o texto nos fala que Lúcifer se tornou o diabo. Lúcifer, ele tem diversos nomes. O nome dele é Lúcifer, demônio, Satanás, príncipe das trevas, Amargedon, ladrão, pai da mentira, inimigo das nossas almas. Ele é o dragão, ele é a antiga serpente, ele é o anjo caído, ele é principado, ele é potestade, ele é tudo de ruim. E por incrível que pareça, tem hora que eu não consigo discernir como que o ser humano, feito à imagem e semelhança do Criador, adota Lúcifer, Satanás como seu Deus. Como pode o ser humano deixar de adorar o Deus criador dos céus e da terra, todo o poder está sobre ele, de adorar a criatura, o anjo caído, algo terrível que destrói a raça humana, destrói o ser humano, destrói vidas, ainda leva elas para o inferno. E perceba que existe milhares e milhares de vidas que seguem esse demônio como seu Deus. Quantas pessoas se entregam, fazem pacto com o diabo, entregam suas almas ao diabo para enriquecer, se tornam bruxos, se tornam macumbeiro, se tornam pai de santo, se tornam tudo de ruim, adorando demônios, servindo a Satanás. Deus não fez o homem para ser capacho do diabo. Deus fez o homem para o adorar, para o servir. O Senhor fez o homem, salvou o homem para que nós vivemos, andamos segundo a vontade dele e adoramos somente a ele, porque somente Deus é digno de toda honra e de toda glória. Então agora Paulo, diante daquela carta, ele escreve ensinando isso, falando: ei igreja,
Igreja de Éfeso, a sua luta, meus amados irmãos, não é contra a carne, nem tampouco contra o sangue. A sua luta ela é espiritual. A sua luta é contra os principados, é contra as potestades, é contra os príncipes das trevas. A sua luta é contra demônios. Perceba, quando você olha para um mendigo, o que você vê? Eu vejo ali a imagem e semelhança de Deus. Porém, também vejo a ação do diabo na vida daqueles que dão lugar para ele. Nós vemos ali o homem dotado de inteligência, de sabedoria, alguns de beleza às vezes, interior, mas o inimigo, ele pega essa pessoa que deu lugar para ele. Por isso que a palavra do Senhor diz, não deis lugar ao diabo, para que ele não se volte para ele, para que ele não se toma posse da sua vida. Então nós temos que vigiar para que nós não venhamos dar lugar para o diabo. E dar lugar para o diabo não é só você falar alguma palavra, não. Dar lugar para o diabo é você cair totalmente nas garras dele, no mundo, pecando, prostituindo, matando, fazendo coisas erradas, entregando-se aos vícios. E ali nós vemos pessoas caídas, que dói a minha alma quando eu vejo uma pessoa de rua, porque eu vejo ali a imagem e semelhança do Deus vivo, porém nas mãos do diabo, escravas do diabo por algum vício, por ter dado ouvido à voz de Satanás, por ter deixado o diabo entrar nas suas mentes. Porque tem pessoas que têm casa e de repente ele se torna andarino, de repente ele se torna uma pessoa que a gente desentende por que ele saiu de casa, de repente ele começa a se envolver com coisas erradas, vai para a rua e ali se transforma num mendigo. E às vezes ele tem família. Então o diabo ele é sargaz, a palavra do Senhor diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então agora Paulo abre os olhos da igreja de Éfeso dizendo, a sua luta, a sua peleja não é contra a carne nem contra o sangue. Então a sua luta ela é espiritual. Se a nossa luta é espiritual, como que nós vamos combater esses demônios? Como que nós vamos agora lutar contra isso? Nós não vamos lutar com a nossa força do nosso braço, porque nós seremos envergonhados. Porque o diabo, ele embora ele seja o anjo caído, embora ele foi destituído da glória, embora ele perdeu a sua maestria, ele perdeu a sua beleza, ele perdeu o seu dom, que era o dom de adorador, ele é sargaz, ele é terrível, ele veio para destruir o ser humano, ele é terrível. Então, diante disso, eu quero te dizer que o Senhor, ele abre os nossos olhos e diz, ei, você não vai lutar contra Satanás com força do seu braço, porque ele vai te engolir, ele vai te devorar. Mas o Senhor nos deu autoridade, o Senhor nos deu ferramentas, o Senhor Deus nos deu entendimento, para que nós possamos entender essa palavra, entender, aceitar a Cristo, primeiro passo. Primeiro passo é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Então, diante disso nós agora aceitamos a Cristo e agora nós vamos aprender a sua palavra. E agora nós vamos começar a lutar espiritualmente. Como assim vamos lutar espiritualmente? Agora nós vamos aprender a orar. Agora nós vamos aprender a jejuar. Agora nós vamos aprender a vigiar. Agora nós vamos aprender a buscar a Deus em todo o tempo. Orando, jejuando, consagrando a nossa vida. O diabo, ele não suporta, ele não tem poder diante de um crente de oração, diante de um crente que jejuma, diante de um crente que tem a sua vida no altar. Por quê? Porque a nossa luta
não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados, a nossa luta é contra as potestades. Então nós só conseguimos lutar, nós só conseguimos vencer qualquer luta que nós passamos, qualquer prova que nós enfrentamos, pelo poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida, pela pessoa bendita de Jesus na nossa vida e por nós estarmos com a nossa vida no altar, jejuando, orando, consagrando a nossa vida, vigiando no nosso pensar, no nosso falar, no nosso olhar, no nosso ouvir, vigiando naquilo que está no nosso coração. Então nós temos que ter esse discernimento, esta sabedoria. Então agora o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 12 o seguinte: portanto, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta ela é espiritual, meus amados irmãos. A nossa luta ela é contra o diabo. E como que nós vamos vencer? Nós vamos vencer na fidelidade a Deus. Nós vamos vencer buscando a Deus. Nós vamos vencer orando. Nós vamos vencer jejuando. Nós vamos vencer colocando a nossa vida nas mãos do Senhor. Então agora, no versículo 12, então agora nós vamos entender o que é principados e o que é potestades. A perversidade de Satanás se evidencia de forma organizada. Aquilo que eu disse para vocês. O reino das trevas é extremamente organizado. Não vá pensar você que porque é inferno é desorganizado. Não, é extremamente organizado. E eles sempre vão trabalhar em prol contra a raça humana. Contra os seres viventes da terra. Contra o homem, a mulher, que é a semelhança do Criador. Então, o diabo, ele vai trabalhar para destruir vidas. Esse é o foco dele, destruir vidas, destruir vidas que estão no mundo e tentar abater a fé dos crentes, a fé do povo de Deus. Então, o texto agora diz que principados e potestades. E quem são esses demônios? Como eu citei, no reino das trevas ele é extremamente organizado. Você sabia que os mesmos demônios que foram destituídos para oprimir os brasileiros, o Brasil é um demônio, aqui no Brasil é uma legião de demônios, tais, X. Nos Estados Unidos é um tipo de demônio, na África é outro tipo de demônios, no Paquistão, nós sabemos os demônios que atuam lá no Paquistão, que destrói vidas das mulheres e das crianças. Pedofilia é o demônio que está naquele país, usando aqueles homens pedófilos. A pedofilia é terrível naquele país. Então, ali existe um demônio que atua na mente daqueles homens, escravizando, judiando das mulheres e tocando nas crianças. Cada país tem um demônio específico para destruir vidas. Lá nesses países nós vemos que destrói as vidas das mulheres e das crianças. Algo abominável, assustador, terrível. Ali uma legião de demônios que foi dado o comando para atuar naquele país. No Brasil, demônio da idolatria, da prostituição, do homossexualismo, isso também atua em vários países. Pedofilia, demônios, seitas de religiões estranhas, que atua também no nosso Brasil. Então são coisas abomináveis. Então cada ação diabólica, cada ação demoníaca destrói determinada área das vidas das pessoas. Os demônios que atuam no Japão, na China,
na África. Observa como que é cada país. Nós sabemos os demônios que atuam dentro da China e dentro do Japão. São demônios abomináveis. Lá mesmo, as imagens que eles fazem são coisas abomináveis. A gente vê que de fato são imagens demoníacas. Então cada demônio, ele tem a escala. Jesus, o trem aqui caiu. Cada demônio, vocês do YouTube, caiu aqui, gente. Cada demônio atua de um jeito. Então agora, por quê? Então o reino das trevas é um reino organizado. Mas a organização deles é para destruir vidas. Então, diante disso agora, nós vemos aqui a perversidade de Satanás, a forma organizada, sagaz e contínua com que ele age para oposição a Deus. Tudo que é voltado para Deus, ele quer destruir. Tudo que é voltado para o Criador, ele quer implantar. As suas religiões malignas, diabólicas, como islamismo, como hinduísmo, tantas castas de seitas, seitas em vários países, cada lugar ele atua de um jeito. Então são coisas que ele faz para confundir a mente do homem, para destruir as vidas, porque ele não quer que as pessoas aceita o Deus Todo-Poderoso, conheça essa palavra, porque a palavra do Senhor diz o quê? Lá em João 8,16, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que o diabo não quer. O diabo não quer que os seres humanos sejam libertos por essa palavra. O diabo não quer que as pessoas conheçam o nosso Salvador, entenda o sacrifício que ele fez ali na cruz do Calvário para salvar a mim e salvar a vocês, salvar toda a humanidade. É isso que o diabo não quer. Ele quer destruir, ele quer levar vidas para o inferno. Então agora o diabo, ele arma toda essa treta, ele arma toda essa organização e começa a soltar os demônios, começa a soltar as potestades, começa a soltar os principados. Cada demônio vai atuar de um jeito. Então agora nós vamos entender. Esses demônios se subdividem em uma hierarquia. E quais são essas hierarquias? A hierarquia: principados e potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais. Olha só, 4 legalidades aqui que ele atua. É principados, é potestade, é príncipe das trevas, é hostes espirituais da maldade, é demônio para todo lado. Só que o que nós temos que entender é o seguinte: o diabo, ele não é semelhante a Deus, porque Deus, ele é o Todo-Poderoso. Deus, ele é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu estou aqui orando, do lado aqui tem outra irmã orando, lá no outro país tem outra pessoa orando. Ele já sabe tudo quem está orando, quem são as pessoas, nome de tudo ele sabe. Mas o diabo, graças a Deus, o diabo, ele não é. Ele tem, né, todo esse reino organizado, estipulado para cada país, só que o diabo, ele não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E graças a Deus por isso. Porque se o diabo pudesse estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o que seria de nós, seres humanos? O que seria de nós? Graças a Deus que ele não é onisciente, nem onipotente, nem onipresente. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O diabo não tem poder de ler a nossa mente. Ele pode até jogar os dardos inflamados dele na nossa cabeça, na nossa mente. Mas ler o nosso pensamento, ele não tem esse poder. Ele só sabe aquilo que nós falamos, o que sai da nossa boca. Por isso que nós temos que vigiar com aquilo que nós falamos. Porque quando você não só está na sua mente, você não falou, só Deus sabe o que passa na sua mente e no seu coração. Mas o diabo, ele é tão sagaz que ele joga os dardos inflamados. Você sabia que
abaixo de Jesus Cristo, você sabia que o único que nos conhece melhor abaixo de Jesus é o diabo? Ele nos conhece, ele sabe o que nós ansiamos, ele sabe do plano de Deus na nossa vida, ele conhece, ele sabe quem são as pessoas escolhidas por Deus para ser salvos, para fazer a obra do Senhor, para ganhar almas para o reino do Senhor. Ele sabe. Então, nós temos que andar em vigilância o tempo todo. A palavra do Senhor diz o quê? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E uma das coisas que o diabo tem é paciência, tá? Aquilo que eu e você não temos, ele tem. Pensa no ser demoníaco perverso, é o Satanás. Ele tem paciência para destruir a vida do homem. Ele tenta hoje, não consegue. Ele tenta amanhã e vai tentando. O que ele não pode é contra um homem ou uma mulher de Deus que está em vigilância, em oração e tem vida no altar. Contra o homem de Deus e a mulher de Deus, ele não tem poder. Se você é um crente, servo de Deus, está em vigilância, em oração, se desviando, fugindo da aparência do mal, se desviando do mal, ele não tem poder de te tocar. Ele pode até lutar contra a sua vida, tentar jogar os dardos inflamados dele, mas ele não tem poder de tocar na tua alma. Ele não tem poder de tocar num homem de Deus, numa mulher de Deus que ora e jejuma. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Quando nós oramos e vigiamos e temos uma vida em oração, uma vida em vigilância, em fidelidade com Cristo, ele não tem poder de nos tocar. Então agora nós vamos entender o que é principados e o que é potestades. Então, cada categoria tem grau de poder. Tem demônio e tem demônios. Tem demônio que tem poder, mas tem demônios que são poderosos. Todos eles têm poder, porém, tem uns que são mais poderosos do que os outros. Existe, então, a categoria, o grau de poder e um raio de ação, de modo que nenhuma área neste mundo, no planeta Terra, fica sem sofrer as investidas do diabo. Nenhuma nação, nenhum país fica sem sofrer as ações, as investidas de Satanás. Por quê? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Destruir o quê, gente? Destruir vidas, destruir pessoas. Ele veio para matar, roubar e destruir vidas. Os principados, por exemplo, os maiorais em poder, os principados são os demônios mais poderosos. Eles são chamados de principados. Eles atuam provocando calamidades, corrupção no governo, violência, homossexualismo, assassinatos. Ele age na mente provocando crimes macabros, usando o ser humano para provocar aqueles crimes hediondos, crimes que a nós olhamos, nós ficamos sem entender. Como assim? Como que aquela pessoa cometeu tal crime? Que crime é esse? Não tem aqueles crimes hediondos que até a nossa mente não fica sem entender. Há pouco tempo aqui mesmo em Brasília, um pai pegou o filho, menininho brigando com a esposa, pegou a criança e arremessou no banheiro, arremessou na parede de tal forma, a força foi tão grande, ou seja, quem estava atuando nele era um demônio poderoso, que ele pegou essa criança e jogou. No que ele jogou, o cérebro da criança explodiu. A força foi tão grande que ele mesmo matou seu próprio filho para causar sofrimento na mãe, porque a mãe estava largando dele. Olha só a investida de Satanás. O diabo, ele busca pessoas adeptos a ele. Ele busca os seus adeptos. Ou seja, quem dá lugar para ele vai entrar.
Ele vai entrar e vai cirandar e vai destruir não só a vida daquela pessoa, como destruir quem está em volta. Me recordo agora do endemoniado gadareno. Quem era esse homem? Esse homem, ele era aquele homem feroz, furioso, aquele homem que andava na cidade igual um louco, que ninguém tinha coragem de chegar perto, porque ele era um homem violento, mas quem atuava nele era quem? Legiões de demônios. Uma legião equivale a 6 demônios. Ah, irmã, você está falando, eu estou abrindo os teus olhos. Esta foi a carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, ensinando a igreja de Éfeso a entender o mundo espiritual. Não brinque com o mundo espiritual. Se Deus abrir os nossos olhos, nós vamos ver anjos e demônios lutando contra o anjo de Deus lutando para nos proteger e o diabo lutando para nos destruir. Por isso que você não sabe. Se você não quiser ouvir uma mensagem como essa, estou abrindo os teus olhos. Deus me trouxe aqui, eu cheguei da igreja, Deus falou, vai pregar, abre live e vai ministrar minha palavra. Faça o povo entender o que é mundo espiritual. Entenda que a nossa luta ela é guerra. O mundo espiritual é uma guerra constante entre anjos e demônios o tempo todo, lutando contra a minha vida e contra a sua vida. Sabe por quê? Que muitas vezes o seu emprego, você não consegue parar emprego nenhum? Muitas vezes é uma ação, é um demônio que está te perseguindo ali. É um demônio que está tentando destruir a sua vida financeira. É um demônio que está tentando destruir a sua vida profissional. Você já parou para pensar por que você com sua esposa, vai tudo bem, de repente os dois começam a desentender, a contritos, a brigas? É demônio. Demônio da pomba-gira, demônio da contenda, demônio da divisão, demônio da separação, para tentar separar o casal. Por que do nada seu filho começou a te dar trabalho? Do nada seu filho começou a andar com amizades que você não gosta? Do nada seu filho começou a fumar droga? Do nada seu filho começou a beber? Do nada seu marido começou a ter amizades estranhas? E do nada seu marido saiu de casa, foi embora? Isso é demônios. São demônios lutando contra a tua vida. E se você não entender o mundo espiritual, você vai ser sucumbido. Você vai sofrer ataques dos demônios e não vai saber lidar com isso. Não vai entender o que está acontecendo na sua vida. Eu quero te dizer que essas provas, esse sofrimento, toda essa treta, todo esse martírio de vida, é demônios lutando contra a tua vida. Para quê? Para que você não seja feliz. Para quê? Para que você não alcance o tão sonhado sonho que você, a tão sonhada faculdade que você sonha. É demônio lutando contra a sua vida para você não se casar. É demônio lutando contra a sua vida para que você não se forme. É demônios lutando contra a sua vida para que você não seja feliz. É espírito de enfermidade, são demônios de enfermidade jogando enfermidade no seu corpo. É demônios usando os seus servos para fazer bruxaria, magia negra contra a tua vida. Se você não entender o mundo espiritual, você vai ser sucumbido. Você vai sofrer retaliação e não vai conseguir sair disso. Eu estou aqui em nome de Jesus para abrir os teus olhos. Eu estou aqui fazendo você entender que a sua luta não é contra a carne, não é contra o seu próximo. A sua luta não é contra a carne, nem tampouco contra o sangue. A sua luta é contra demônios, é contra principados, é contra potestades. E cada um desses age na vida dos seres humanos que dão legalidade a ele. Entenda uma coisa, o diabo, ele não se importa com quem está no mundo, porque quem está no mundo já faz a vontade dele, já está na prostituição, já está na bebida, já está nas drogas, é homem traindo esposa, mulher traindo marido, é uma confusão danada, é um sofrimento terrível, e eles não sabem discernir o que é. São demônios. E ali não busca a Deus. Não se volte para o Senhor, para que o Senhor venha libertar, venha te revestir, venha te guardar. Então, eu estou aqui para fazer você entender o que é isso. Por que a sua vida não anda? Por que tudo está amarrado? O que está acontecendo? Muitas vezes pode ser obra de macumbaria. Muitas vezes pode ser obra de bruxaria. Muitas vezes pode ser palavra de maldição lançada sobre a tua vida. Muitas vezes pode ser inveja, demônio da inveja. Muitas vezes pode ser pomba-gíria lutando contra a sua vida. Contra a sua vida sentimental, contra o seu casamento. Muitas vezes pode ser o demônio da miséria lutando contra a sua vida financeira.
espírito de tranca-rua, que tranca as portas, que quer ver você destruído. Mas eu quero te dizer que em nome de Jesus, essa legião, esse demônio vai sair da tua vida. Deus não me fez abrir live aqui em vão, não. Deus fez eu abrir live aqui para você entender que a sua luta ela é espiritual. E nós só vamos vencer Satanás no jejum, na oração e na adoração. Essas são as armas do crente. Jejum, oração e louvor. Jejum, oração e louvor. É isso que vai fazer os demônios sair da tua vida. Começa a abrir a tua boca. Começa a adorar. Começa a clamar. Começa a exaltar o nome do Senhor. Começa, abre, coloca louvores na tua casa e começa a adorar a Deus. Começa a cantar os hinos da harpa. Coloca um louvor de uma cantora ungida, poderosa, cheia do poder de Deus. Coloca mensagens. Vá para a igreja. Receba oração dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Começa a jejuar pela tua vida. Começa a orar na madrugada, de manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da tarde, na meia-noite, orar sem cessar. Porque quando nós oramos, o diabo ele tem que bater em retirada. Quando nós oramos, Satanás tem que cair por terra. Quando nós oramos, nós temos que estar... ele não tem poder sobre as nossas vidas. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra os principados. A nossa luta, ela é espiritual. Entenda e aprenda que não adianta você ficar com raiva do seu irmão, da sua namorada, do seu marido. Não adianta. É demônio. Como que você vai lutar com o demônio? Jejum e oração. Simples assim. Não tem infidelidade com Deus. O diabo não suporta um crente fiel. Ele não suporta um crente fiel a Deus. Ele não suporta um crente que ora. Ele não tem poder diante de um crente que jejua. Ele não tem poder diante de um crente que está toda hora adorando, toda hora glorificando, que a boca dele só profere vitória, só bênção, vitória, só aquela palavra de ânimo. Ele não suporta crente assim. Então, diante disso, esses demônios, essas potestades, é um grau maior. Essas potestades, eles são aqueles anjos que eram, essas potestades eram aqueles anjos que eram arcanjos no céu. Eram anjos poderosos. Quando eles caíram, eles manteve ali o seu poder ali, mas não para o bem, e sim para o mal. Então, diante disso, ele atua, provocando calamidades, corrupção no governo, violência e todo tipo de maldade contra os habitantes da terra. Já as potestades, que são outros tipos de demônios poderosos também, eles atuam contra o povo de Deus. Essas potestades aqui, eles vão lutar contra o reino de Deus. Eles vão lutar contra os crentes. Eles vão lutar contra aqueles que estão na casa do Senhor. Eles vão tentar entrar dentro das igrejas para causar divisões nas igrejas, levantar perseguições, enfraquecer e enganar os sinceros em sua fé. Para isso, esses demônios se disfarçam usando até mesmo as escrituras sagradas. Você sabia que o diabo ele conhece a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse mais do que eu e você? Pensa, conhece tudo. Às vezes nós temos que ler a Bíblia, não sei, inúmeras vezes, e nós nunca vamos conseguir memorizar e aprender a palavra do Senhor, mas ele sabe tudo. Porém, ele crê que estremece, mas ele não obedece. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Por quê? Porque ele ofuscou o brilho da glória de Deus. Por quê? Porque ele foi destituído do céu. Porque Deus arrancou o dom de adorador dele. O diabo ele tem inveja de mim e de você. Por quê? Porque o Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Deus fez eu e você para o adorar, para o servir e aguardar ele em santidade, em fidelidade e aguardar a sua vinda. Deus fez o homem, Deus fez a mulher para o servir, para o adorar. Por isso que o diabo te odeia. Por isso que o diabo quer te destruir. Por isso que o diabo quer
travar a sua vida, quer paralisar a sua vida. Por isso que ele luta contra a sua vida, muitas vezes, às vezes desde criança, ele luta contra a sua vida para que você não venha aceitar esse Jesus, para que você não venha entregar a sua alma a Cristo. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele morreu e ressuscitou. Ele pagou um alto preço naquela cruz do Calvário pela minha alma, pela tua alma e pela alma de toda a humanidade. Ele morreu e ressuscitou. Ele, para que hoje nós pudéssemos ter direito de salvação. Ele perdoou os meus pecados e os teus pecados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Muitas vezes você se encontra enfermo. Você sabia que há enfermidades que ela é da carne, é normal, é da carne. Se é da carne, então eu te aconselho você procurar um médico e ali ele vai te passar exames, te dar o diagnóstico e ele vai cuidar de você. Mas há enfermidades que elas são espirituais. Há enfermidades que é o próprio diabo jogando em você. Há enfermidades que é os dardos inflamados do maligno, as setas. E há enfermidades que elas são malignas. Há enfermidades que elas vêm através da bruxaria, através da magia negra. Há enfermidades que são bruxos, macumbeiros, lutando contra a tua vida e te joga uma enfermidade. Essa semana, um pastor, amigo meu, falou que apareceu, enquanto ele estava ministrando, apareceu um homem dentro da igreja, que a perna dele estava preta e podre. Preta e podre, e fez um buraco dentro da perna dele e você via de um lado para o outro. Olha que coisa terrível. Como assim? A perna dele fez um buraco que dava de ver de um lado para o outro. E no meio tinha parecendo um calango. A figura de um calango, de um bicho. Isso é magia negra. Isso é obra de voodoo. Obra de macumbaria. E quando o pastor já pôs a mão nele, o demônio já se manifestou. Por que se manifestou? Porque é obra de macumbaria, obra de bruxaria que estava na vida daquele homem. E como que esse demônio, e como que vai desfazer essa obra? Essa casta, na verdade ele era casta de demônio. A casta de demônios que só sai com jejum e oração. Só sai com jejum e oração e a pessoa querer ser liberta. A pessoa vai ter que aceitar a Cristo. Se não aceitar a Cristo, muitas vezes essas obras levam a pessoa à morte. E ela morre ali achando que é doença, e não é. É macumba, é bruxaria, é feitiçaria, é São Cipriano. É magia negra do livro de São Cipriano. Coisa diabólica. Esse livro São Cipriano, só os bruxos que tem ele. Coisa abominável. O diabo usa o ser humano, os seus servos, para fazer maldade, bruxaria, para destruir vidas. Mas eu quero te dizer que não há bruxaria, não há macumba, não há demônio que não se renda diante do poder do Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Por isso que eu te digo que há situações da nossa vida, se nós não nos voltarmos para Deus, o diabo nos ceifa. Ele veio para matar, roubar e destruir vidas. Foi para isso que ele veio, para matar e destruir vidas. Então, quero te dizer que, a partir de hoje, muda o seu conceito. Aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Abandone o pecado, abandone a idolatria, abandone a prostituição, abandone os vícios, abandone a mentira, abandone as coisas erradas deste mundo. Abandone este mundo de horror. Porque Jesus, ele quer te salvar. Jesus, ele quer te libertar. Jesus, ele quer transformar a tua vida. Jesus, ele quer te dar uma vida nova. E vida nova só em Cristo. Felicidade só em Jesus. Ei, meu irmão, não se engane com as coisas do mundo. Não se engane com este mundo. Eu quero te dizer que dinheiro não nos traz felicidade.
Ele não pode preencher o vazio da tua alma. O sexo não vai preencher o vazio da tua alma. Riqueza não vai preencher o vazio da tua alma. O seu casamento não vai preencher o vazio da tua alma. Os seus filhos não vai preencher o vazio da tua alma. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, a única coisa que vai preencher o vazio da tua alma se chama Jesus Cristo. E é esse Jesus que eu estou vos apresentando nesta noite. É esse Jesus poderoso que o mundo não conhece. É esse Jesus que traz paz e esperança. É esse Jesus que liberta, salva, cura, batiza e leva o homem para o céu. Eu quero te apresentar esse Jesus. Eu quero te apresentar esse Jesus que transformou a minha vida, que transformou a vida de várias pessoas, que quer transformar a sua vida. Ele está aqui para libertar e salvar vidas. Esse Jesus veio para desfazer as obras do diabo. O inimigo pode até tentar cirandar contra a sua vida, mas a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, ele tem que recuar. Ele tem que bater em retirada. Por quê? Porque Jesus, ele é o único que tem o poder de te libertar. Quando eu citei sobre o Gadareno, quem era o Gadareno? Ele era um homem endemoniado, ele carregava legiões de demônios com ele, era um homem que andava nas ruas loucamente, era um homem que ninguém ousava chegar perto, porque ele era feroz. Mas não é que ele era feroz, eram os demônios que estavam sobre ele. Esse Gadareno, ele vivia dentro dos sepulcros, ele vivia dentro dos cemitérios, comendo defunto. Olha só. Olha só o que o diabo faz. Olha só a artimanha dele. Quando o diabo entra na vida de um ser humano para o destruir, ele faz isso. Quantos aqui já ouviram falar que tem pessoas que de fato vivem, até hoje, vai no centro, vai no cemitério essa hora, tá assim de gente. Ou fazendo macumba ou comendo defunto. Servos do diabo. Pessoas que entregaram a sua vida ao diabo, e aí o diabo entrou, as legiões entrou e estão destruindo vidas. Mas eu quero te apresentar Jesus, esse Jesus que te liberta, esse Jesus que te salva. Ele pode mudar a tua história, ele pode mudar a tua vida, ele pode transformar a tua história. Sabe essa tristeza que aflige a tua alma e você não sabe o que é isso? Você tem tudo, tem riqueza, tem carro, tem um bom emprego, tem um bom casamento, tem filhos lindos, você viaja, você fala vários idiomas, você conhece vários países, mas você não tem paz. Mas você não tem alegria. Por quê? Porque não tem Cristo. Por quê? Porque não conheceu o amor de Deus. A partir do momento que você conheceu o amor de Deus, tudo se fará novo na sua vida. A partir do momento que você conheceu o amor de Deus, o Senhor vai mudar a tua vida. Então o diabo, ele é sagaz. E era isto que o apóstolo Paulo estava agora instruindo a igreja de Éfeso. Estava agora instruindo aqueles irmãos, porque aqueles irmãos, eles queriam entender mais sobre as artimanhas do inimigo. Então Paulo disse que era para eles agora vigiar, porque o diabo, as potestades, entrava dentro das igrejas para levantar perseguições, enfraquecer o reino, se disfarçando. Esses demônios distorciam a palavra, as escrituras sagradas. Veja que Paulo não somente reafirmou a existência do mal, mas também alertou sobre a sua força, astúcia e perseverança para destruir o homem. Então quero te dizer, você cristão, você que teme a Deus, você que anda na palavra, você que aceitou a Cristo como seu Salvador. Por mais que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, por mais que nós estamos com o nosso nome escrito no livro da vida, eu quero te dizer que aquele que não for achado com o seu nome no livro da vida já está condenado. Para que nós venhamos ter o nosso nome escrito no livro da vida, nós temos o quê? Que aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A partir do momento que você aceita Jesus, o seu nome será escrito no livro da vida. Lá em Apocalipse diz que aquele que não for achado com o seu nome escrito no livro da vida, não será salvo, não tem parte com Cristo.
Então era isso que o apóstolo Paulo estava instruindo. Agora, Paulo não estava trazendo essa mensagem para os ímpios. Paulo não estava trazendo essa mensagem para quem não teve um encontro com Cristo. Paulo estava trazendo essa mensagem para a igreja de Éfeso, para os cristãos, para os crentes, ensinando o crente a lutar, ensinando os crentes a guerrear, ensinando os crentes a entender o mundo espiritual. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, nem tampouco contra o sangue, mas a nossa luta, ela é contra os principados e contra as potestades. E ele disse, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa suportar e resistir o diabo. E ele disse mais, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo ficar firmes. Paulo agora vai alertando a igreja de Éfeso sobre o mundo espiritual, que eles tinham agora que se revestir das armaduras de Deus, mas que eles agora tinham que esperar, que eles agora tinham que se revestir em poder, em unção, em oração, em adoração, porque o dia mau estava chegando. O dia mau, ele estava chegando. E eu quero te dizer nesta noite que o dia mau, ele não é aquele dia que nós agendamos, colocamos na nossa agenda para que ele venha. O dia mau, ele vai acontecer para o ímpio e para o justo, para aquele que serve a Deus e para aquele que não serve a Deus. O dia mau, ele vai vir para todos. A diferença, meus amados, a diferença é como passar pelo vale. A diferença é como passar por essa prova. A diferença, quando o dia mau chega, como que nós vamos enfrentar o dia mau? É no grito? É na força do braço? Não. Nós só vamos suportar o dia mau jejuando, orando, tendo a nossa comunhão com Cristo, servindo a Ele em fidelidade, em santidade e em verdade. Só assim que nós vamos suportar o dia mau. O dia mau é aquele dia que ninguém quer que ele chegue. O dia mau é aquele dia que ninguém agendou, colocou na sua agenda. O dia mau, ele vai acontecer para o ímpio, para o justo, para o feio, para o bonito, para o rico, para o pobre, para o magro, para o gordo, para o branco, para o negro. O dia mau vai chegar e vai acontecer para todo mundo. Ah, mas você está me amaldiçoando? Não. A palavra de Deus que nos adverte. Estejai. Efésios 6,13. Estejai preparados para o dia mau. O dia mau é aquele dia que parece que está tudo bem. Sabe aquele dia que você vai para o serviço e você não volta? Por que você não volta? Porque sofreu um acidente. Sabe aquele dia que você foi casar e ali seu marido morreu no dia do casamento? Acontece, tá? Sabe aquele dia que você engravidou? Você, mulher, engravidou? E de repente, aquela vidinha que estava ali foi ceifada. Foi morta. Deus permitiu. Deus ceifou aquela criança, não permitiu viver. O dia mau é aquele dia que quando o seu bebê nasce, aqueles que nascem, e ele já nasce ali com a doença no coração. Tem crianças que já nascem até com câncer, viu? O dia mau é aquele dia que você não espera por ele. É aquele dia que você, mulher, perdeu o teu marido, que o teu marido foi embora. O dia mau é aquele dia, homem, que a tua mulher te largou. O dia mau é aquele dia que teu marido trocou você por outra. O dia mau é aquele dia que você perdeu seus pais, perdeu sua mãe, perdeu seu pai. O dia mau é aquele dia que você perdeu o seu irmão que você mais amava. Esse é o dia mau. O dia mau é aquele dia que você sofreu um acidente, que você teve que amputar uma perna, sofreu por algo. Esse é o dia mau. Então, o apóstolo Paulo quis dizer, quis trazer esse ensinamento para a igreja de Éfeso. Estejai preparados para o dia mau. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti os principados, as potestades, para que quando o dia mau chegar, você vem estar alicerçado em Cristo. Você vem estar alicerçado nessa palavra. Você vem estar preparado. Você vem estar com o teu espiritual
elevado em Cristo. Você vem estar preparados para suportar o dia mau. E qual a diferença entre o ímpio e o justo? Se todos vão passar pelo dia mau. Eu quero te dizer que a diferença, meus amados, é como passar pela prova. A diferença é como passar pelo vale. A diferença é como passar pelo deserto. O ímpio é aquele que não teme a Deus nem a sua palavra, vive na prática das coisas erradas, vive praticando tudo que é abominável aos olhos do Senhor. O ímpio, quando o dia mau chegar para ele, que vai chegar, ele vai passar sozinho. Ele vai passar sozinho, sem a proteção de Deus, sem os anjos do Senhor guardando ele. Ele vai passar pelo dia mau sozinho, vai gemer sozinho, vai gritar sozinho, vai sentir a dor sozinho, sem Deus. Agora o justo, quem é o justo? Aquele que aceitou a Jesus como seu único suficiente Salvador. O justo é aquele que teme a Deus, que não mata, não rouba, não pratica coisas erradas. Esse é o justo. O justo é aquele que tem temor de Deus, anda em verdade, em sinceridade, em oração, em jejuns, em consagração. O dia mau, quando chegar para o justo, sabe como que ele vai passar? Dando glória a Deus. O justo vai passar pelo dia mau glorificando, confiando, crendo que o Senhor é com ele. O justo vai passar o dia mau com os anjos do Senhor guardando, com a mão do Senhor Deus sobre a sua vida. O justo vai passar pelo dia mau glorificando a Deus e exaltando a Deus. Sabe por quê? Porque ele sabe que aquele dia, aquela prova, aquele sofrimento ali é temporário. É só aqueles dias. Vai passar. Deus é com ele. O Senhor vai cessar essa maré, o Senhor vai cessar esse vento, vai cessar essa tempestade. Ele apenas está passando, ele não vai permanecer no dia mau, ele vai apenas passar. O quê? Glorificando a Deus, exaltando e engrandecendo ao único que é digno de honra e de glória, porque ele sabe que é só uma prova, é só um vale, é só uma escassez temporária, mas que no momento certo, Deus vai dar um brado de vitória, Deus vai sustentar ele, Deus vai levantar ele, Deus vai tirar ele desse sofrimento e Deus vai dar vitória para ele. Então, o ímpio passa sem Cristo, sozinho, sofrendo e gemendo, mas o justo não. Passa glorificando, adorando e exaltando a Deus e se alimentando dessa palavra. Porque essa palavra ela é a bússola do crente. É essa palavra que nos sustenta. É essa palavra que vai fazer nós triunfar. É essa palavra que vai fazer nós alcançar a nossa vitória. É essa palavra que, seguindo ela e andando segundo a vontade do Senhor, é essa palavra que vai fazer nós alcançarmos a salvação naquele dia. Você sabia que a salvação, que o céu é alcançado por esforço? O Senhor, ele te dá o livre-arbítrio de você aceitar ele ou não. Aceitando a Cristo, vivendo em verdade, em santidade, você será o quê? Você já foi salvo por Cristo, mas agora o reino do céu será alcançado por esforço. Você agora vai se esforçar em servir, em obedecer, em viver com Cristo. Você agora vai perseverar em seguir a Cristo, perseverar e alcançar o reino, a sua salvação, por se esforçar diante da presença dele. Se esforçar como? Vivendo em fidelidade e em verdade. Amém, meus amados? Então, diante disso, o apóstolo Paulo disse: se revestir de todas as armaduras de Deus. E quais são as armaduras que o apóstolo Paulo quis dizer? Cinge os teus lombos. Cinge os teus lombos de quê? Da verdade. E que verdade é essa? Dessa palavra. Esta é a verdade. Essa é a bússola do crente. Se revista, cinge os teus lombos da verdade, que é a palavra do Senhor. Calça os pés da preparação do evangelho, ou seja, calça os teus pés se alimentando dessa palavra, vivendo a palavra, andando na palavra e fortalecendo na palavra. Tomando sobre si o escudo da fé. Que fé é esta? A fé em Cristo Jesus, a fé no nosso Salvador, a fé no nosso Redentor.
Esse é o nosso escudo. Se revista da fé, do poder, para que você possa lutar, para que você possa se revestir dos poderes e apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando você tem fé, quando você ora, quando você jejum, quando você acredita que dias melhores virão, os dardos inflamados, as setas do maligno que vem contra a sua vida, vai cair por terra. Por quê? Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Oh, glória! Maior é aquele que está conosco. Quem está conosco? A pessoa bendita do Senhor Jesus. Quem está conosco é Cristo. Ele que está conosco. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Tomai também o capacete da salvação. Brinda a tua mente com o capacete da salvação. Brinda a tua mente para que os dardos inflamados, quando vier, não atinja a tua mente e não desça para o teu coração. Então se revista do capacete da salvação, que é o escudo da fé. Porque você se revestir do capacete da salvação, o inimigo não vai te tocar. A nossa mente corre um verdadeiro campo de batalha. Você sabia que quando nós vamos pecar, eu decidi pecar, não, primeiramente atingir a tua mente. Primeiramente o diabo joga na tua mente que você tem que pecar, que você tem que fazer isso, que você tem que aproveitar o mundo, que você está perdendo seu tempo, que não sei o quê. Na sua mente. Então, o capacete da salvação é para brindar a sua mente contra as flechas, os dardos inflamados de Satanás. Se revista da espada do Espírito. O que é isso? Espada do Espírito é essa palavra que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. Essa espada, esse aqui é o seu escudo. É a espada do Espírito, é a palavra de Deus, é o poder de Deus, é a unção de Deus, é a autoridade de Deus. Se revista de todas essas armaduras que o diabo não terá poder contra a tua vida. Pode jogar seta, pode jogar macumba, pode jogar palavra de maldição, pode jogar os dardos inflamados, que nada vai te atingir. Todos os dardos, todas as investidas dele vão cair por terra. Por quê? Porque sua mente está blindada, teu coração está selado, teus olhos estão olhando para o alvo que é Cristo, os teus olhos estão firmados no céu. Os seus ouvidos é apenas para ouvir a voz do Espírito Santo. A tua boca é para proferir palavras de vitória. A tua boca é para proferir palavras de bênção. A tua boca é para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Portanto, era isto que Paulo estava instruindo a igreja de Éfeso. Estava ensinando a igreja de Éfeso agora a lutar espiritualmente, a guerrear espiritualmente. Então, a luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e nem contra os principados. A nossa luta é contra os príncipes. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta é contra os principados e as potestades, contra os príncipes das trevas. A nossa luta, ela é contra demônios. A nossa luta é contra Satanás, o inimigo das nossas almas. E como que nós vamos vencer ele? Jejuando, orando, tendo vida com Deus, vigiando no falar, no pensar, no abrir da nossa boca, amando o nosso próximo, perdoando o nosso irmão, vivendo em comunhão com os nossos irmãos, amando o nosso próximo, servindo o nosso próximo. Eu estou aqui nessa noite servindo vocês com essa palavra que vai trazer salvação e libertação para a tua vida. Eu estou aqui hoje servindo. Então é assim que nós vamos vencer todas as investidas de Satanás. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra demônios. Porque se nós sujeitar a Deus, nos voltarmos para Deus, o Senhor Deus vai nos dar força, vai nos revestir da sua armadura, para que quando um dia mal chegar, nós possamos passar do outro lado cantando o hino da vitória. Então Paulo ensinou isso para a igreja. E também agora Paulo traz uma revelação gloriosa que eu vou trazer para vocês aqui. Quando Paulo quis dizer: resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Quando você resiste tudo isso, você se mantém
firmes, você está calçado com os sapatos da salvação, com a espada do escudo. Você está revestido no poder de Deus. Onde o inimigo não vai te tocar, não tem poder sobre a tua vida. Mas eu também quero trazer uma revelação para vocês, que o dia mau é aquele dia que Deus escolhe o homem e uma mulher para a sua obra. É aquele dia que Deus separa o homem e uma mulher para ser um pastor, um cantor, um pregador, um ganhador de almas, um intercessor, um missionário, um diácono, um apóstolo, um bispo. É aquele dia que Deus escolhe o homem para a sua obra. Nossa, eu vou ter que passar por todo esse trajeto? Muitas vezes sim. Por que Deus só não me escolhe e prepara tudo para mim? Por que eu tenho que passar por todo esse sofrimento, por enfermidade, por dor, por desavença, por sofrimento na minha vida, por rejeição, por perda financeira, por enfermidade, por tantas coisas? Esse dia mau é aquele dia que Deus vocaciona o homem e a mulher para a sua obra. É aquele dia que Deus te chama, homem. É aquele dia que Deus te chama, mulher, para o servir, para ser servo, para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Deus nunca vai escolher um homem, uma mulher, sem antes ele ter passado por um trajeto. Deus nunca vai escolher um homem ou uma mulher se antes o Senhor não o lapidar para a sua obra. Muitas vezes, a nossa vida é um trajeto. Nós passamos por muitas situações. Nós passamos por muitos sofrimentos, percas, rejeição e tantas coisas. E é aquele dia que o Senhor te escolhe. Para mim estar hoje aqui pregando essa palavra para vocês, eu já sofri ataques desde o ventre da minha mãe. Minha mãe engravidou, o mundo desabou. Minha mãe engravidou, sofreu na gravidez, passou muita coisa. Eu nasci, minha mãe faleceu. Então eu já já cheguei no mundo debaixo de prova. Já cheguei, minha mãe morreu. Poucos dias fui acometida de meningite. Naquela época, essa que vos fala, já tem eu faço agora 42 anos. Já nasci, já fui acometida de meningite. Naquela época, meningite matava e mata até hoje. Mas naquela época matava mais porque não tinha recursos. A medicina não era tão avançada quanto nos dias atuais. Eu era um bebê que tinha uma cabeça gigante, os olhos, poderia ter os olhos todo grande, cabeção, era aquele bebê do cabeça grande. E o Senhor me curou e me deu livramento. Por quê? Porque era uma enfermidade maligna. Não era uma enfermidade, constava-se como meningite, mas era uma enfermidade que o diabo jogou em mim. Eu era apenas um bebê. O diabo quis me matar para que hoje eu não estivesse aqui pregando essa palavra, para que hoje eu não estivesse aqui louvando. Se vocês verem meus vídeos, vocês vão ver eu louvando em vários lugares. Pregando, louvando, ganhando almas para o Senhor. O diabo, ele investiu na minha vida desde quando eu nasci. Por isso que eu trouxe essa palavra para vocês hoje. O diabo, ele sabe quem é a criança escolhida por Deus. Quem vai ser a criança escolhida por Deus para ganhar almas, para pregar a palavra do Senhor, para resgatar almas das mãos do inferno, para resgatar a alma das mãos do diabo. Portanto, eu era aquele bebê, fiquei 3 meses tendo crises de meningite, cabeça grande. Naquela época não existia UTI, mas era o nome balão de oxigênio que se falava, né? Falava-se, né? Eu ficava internada naqueles balão de oxigênio, sem mãe, sendo criada apenas pelo meu pai, sendo pai solteiro, viúvo, viúvo, jovem, com um bebezinho doente. Meu pai lutando para que eu fosse salva, mas ele não sabia o que era aquilo, ele achava que era doença e não era. Porque eu era escolhida, porque eu era separada. E eu só fui saber o que tinha acontecido quando eu era bebê, anos depois. Quando Deus usou uma irmã, um vaso do Senhor, falou: Satanás quis te matar por 2 vezes.
por 3 vezes quando tu era bebê. Mas pela obra que eu tenho na tua vida, eu não permiti porque tu és minha. Vaso escolhido, separado, selado pelo meu sangue. Para levar a minha palavra. Para ganhar almas para o meu reino. Para trazer essa palavra que cura, salva e liberta vidas. Para mim estar aqui hoje, eu tive que passar por isso quando eu era bebê. Com 8 anos, 7 para 8 anos, eu ouvi a voz de Deus a primeira vez falando comigo. Aleluia. Eu ouvi o Senhor falar comigo. O Senhor me dotou de dom, eu era apenas uma criança. Com 7 para 8 anos, o Senhor me deu dom de visão. Dom de louvar. Dom de libertação. Eu era uma criança, eu não sabia nem o que era isso. Eu não orei pedindo dom. Eu não orei pedindo para ser escolhida. Eu não orei pedindo para ser levantada. Eu era uma criança. Eu não sabia nem o que era aquilo, mas eu era uma criança diferente. Eu era aquela criança que eu ia para a igreja, eu não ficava brincando como as outras crianças. Quando falava-se de Deus, de Jesus, aquilo me encantava. Entrava dentro do meu coração e me encantava. Por quê? Porque eu era escolhida. Quando o Senhor, quando eu ouvi o pastor, quando os louvores entravam dentro da minha alma, só que eu não entendia, eu era criança, mas aquilo me encantava. Eu era aquela criança que eu chorava. Se não me levasse para a igreja, eu dava trabalho. Eu chorava, mas se me levasse para ir para a igreja, eu ficava sentada, mesmo não entendendo nada, ficava ali ouvindo o pastor pregar. Eu era aquela criança que aos 7 para 8 anos, o Senhor me deu o dom de visão. O que é dom de visão? É o dom que Deus te mostra algo, você estando acordada, aquela visão relâmpago, ou em sonho, interpretação de sonhos. O dom de adorador a gente já nasce com ele, o Senhor já nos deu. Me deu o dom de adorar. Eu era criança, eu só queria ficar cantando. Então, quando você vê a sua criança assim, igual a mim, só quer ficar cantando e falando que é ir para a igreja, é porque é escolhida. Porque já tem a chamada do Senhor. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube que eu falo com mais clareza, com mais detalhes dessa minha chamada, quando eu fui escolhida pelo Senhor. Então, o dom que Deus nos dá, aquele dom, quando o Senhor nos escolhe, não vai pensar você que porque você é escolhido, que vai tudo bem na sua vida, não. Eu já vinha carregando marcas do sofrimento. Perdi minha mãe, fui criada por madrasta. E não é a mesma coisa, não é do mesmo jeito. A gente sofre. Isso que eu falo para você, homem, você mulher, que tem filhos. Lute para viver juntos, para se darem certo, para que você não venha se separar e ali entra terceiros, entra outras pessoas para conviver com seus filhos, para que seus filhos não venham sofrer. Porque não é a mesma coisa ser criado pelo seu pai e pela sua mãe. Então já era aquela criança sofrida, já era aquela criança que já sofria. Então, diante disso, tinha uma adolescência abençoada, que meu pai me criou muito certinho, muito bem. Só que na vida adulta, a hora que eu entrei meus 20 anos, eu perdi meu pai, que não era para ter perdido, que a gente nunca quer perder o pai. Então, eu carrego nas costas a marca do sofrimento. Enfermidade. Quantas enfermidades, quantas cirurgias que eu já fiz. E muitas das vezes é enfermidade da carne, outras vezes são enfermidades malignas, espirituais, que é macumbaria, feitiçaria, alguém trabalhando contra a tua vida para te destruir. E essas castas de demônio, essas obras malignas só saem e só são desfeitas pelo poder do sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. Então é isso que eu quero que o apóstolo Paulo trouxe para a igreja de Éfeso, estou trazendo para vocês. Então o dia mau é aquele dia que Deus chama, escolhe um homem ou uma mulher para usar na sua obra. Escolhe um homem ou uma mulher para servir, para ser instrumento, vaso do Senhor. É aquele dia que Deus escolhe você para fazer de você um cantor, um pregador, um profeta, uma profetisa.
uma irmã de intercessão, um ganhador de almas, que ora para Deus curar vidas, que ora para Deus libertar vidas, que ora para Deus libertar as pessoas dos demônios. É aquele dia que Deus levanta um homem ou uma mulher para usar na terra. É aquele dia, o dia mau é aquele dia que Deus escolhe para ele levantar e separar o homem e uma mulher para ser instrumento na sua mão. Se você se identificou com esta palavra, eu quero te dizer que você é um escolhido. Que Deus te chamou. Que Deus te separou. Vai ter luta? Vai. Vai ter prova? Vai. Vai chorar? Vai. Vai passar por perseguição? Vai. Vai lidar com os demônios te oprimindo? Vai. Mas eu quero te dizer que quando você se colocar de pé, quando você se revestir desta palavra, dessa armadura, não há inferno, não há potestade, não há principados, não há demônios que vai conseguir lutar contra a sua vida, que vai conseguir te vencer. Por quê? Porque a marca do sangue de Jesus está sobre a tua vida. O poder do sangue de Jesus te envolve hoje. O poder desta palavra invade a sua mente e seu coração. Não há demônio, não há potestade, não há principados, não há inferno, não há legião que vai conseguir te vencer. Por quê? Porque você vai estar alicerçado, revestido do poder do Espírito Santo, do poder de Deus, da unção de Deus, da autoridade de Deus. Por quê? Porque a nossa luta, ela é espiritual, mas o Senhor nos dá autoridade para vencermos todos os principados, para vencermos todas as potestades, para vencermos o inimigo. Sujeitai-vos a Deus e resisti a Satanás, que ele fugirá de vós. Amém, meus amados? Quantos aqui recebem esta palavra? Quantos aqui entenderam que o Espírito de Deus quis falar contigo nesta noite? Porque essa mensagem veio diretamente do trono. Essa mensagem veio diretamente de Deus para o teu coração. E diante desta palavra, eu já quero aproveitar um ensejo e perguntar a você, homem, a você, mulher. Tem alguém nesta noite que ao ouvir essa mensagem, ao ouvir essa palavra, foi tocado pelo Espírito Santo, sentiu Deus falar contigo através dessa palavra, quer entregar a sua vida a Cristo? Nesta noite, quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da tua vida? Tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Cristo? Ou você que está afastado do caminho do Senhor, quero voltar, glória a Deus. Aleluias. Bruno Antônio, amém. A palavra do Senhor diz que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, os anjos fazem festa. Que quando alguém volta para a presença do Senhor, quando um filho se arrepende e volta para a casa do Senhor, os anjos fazem festa. Quando um pecador e quando alguém que está reconciliando com Cristo, o seu nome volta a ser escrito no livro da vida. Eu vou orar por você, Bruno Antônio, que está voltando para o Senhor Jesus. Aleluias. Então, aceitar Jesus é isso. Não é mudança de religião. Aceitar Jesus é mudança de vida. Aceitar Jesus é mudança de postura, de comportamento, de atitude. Aleluia. Aceitar Jesus é mudança de vida. E voltar para a casa do Pai é a melhor coisa. Porque na casa do Pai nós temos fartura. Aleluia. Na casa do Pai nós temos segurança, nós temos proteção. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra. Ele nos dá vitória. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo não tem nada para nos oferecer. E você sabe disso, né, Bruno? Você sabe que o mundo não tem nada para nos oferecer. Todas as vezes que nós estamos na presença do Senhor e nós nos afastamos do Senhor Jesus e vamos para o mundo, o diabo faz de nós gato e sapato. O diabo judia. O diabo nos escraviza. Mas eu quero te dizer que a partir de hoje, a sua vida, Bruno, será outra vida. Que a partir de hoje, nenhum mal vai te atingir. Que a partir de hoje, você vai estar coberto pelo poder do Senhor. A partir de hoje, você vai se desviar do mal. A palavra do Senhor diz que nós temos que fugir da aparência do diabo. Então, quero orar por você, Bruno, e qualquer outra pessoa. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus?
Tem mais alguém que ao ouvir essa palavra quer entregar sua vida a Cristo? Escreve eu quero ou estou reconciliando como o Bruno Antônio fez. Amém? Se não tem ninguém, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não sou eu, é o Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Você é de Itaguarivai, né, que é o nome do lugar, interior de São Paulo? Taquarivai. Amém, glória a Deus. E a partir de agora, Bruno, eu vou orar por você, mas busca uma igreja para você congregar. Busca uma igreja que você sente vontade de congregar nela e congrega. Chega lá, já se apresenta para o pastor dizendo que já se reconciliou e que você quer congregar ali, viu? Para que Deus possa abençoar a tua vida. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nesta hora, Senhor, aleluia. Eu quero te agradecer pela tua palavra, eu quero te agradecer pela tua presença, pela presença do teu Espírito Santo. Eu quero te agradecer por essa palavra, porque é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Oh, glória a Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, pela vida do Marco Antônio. Do Bruno Antônio, Pai, que está voltando para a tua casa, Senhor. Ele, outrora, o inimigo jogou, meu Pai, jogou setas na mente dele, ele voltou para o mundo, mas ele agora está reconciliando com Cristo, que ele viu que o mundo não tem nada de bom, o mundo jaz no maligno, o mundo está nas mãos de Satanás, e o Senhor tem obra com ele, o Senhor tem chamado, o Senhor tem propósito na vida dele. Pai, reescreve o nome dele no livro da vida, e dá a ele força, dá a ele vitória, sustenta ele pelo teu poder, fortalece ele nesta hora, guarda a casa dele, guarda o trabalho dele, guarda a família dele, guarda a vida dele, alcance ele agora, Pai, que ele possa sentir o toque do teu Espírito Santo, que ele possa sentir a mão do Senhor envolvendo ele agora com o teu poder, Pai, que ele possa sentir a presença do Senhor, Pai, em nome de Jesus, livra ele de todo mal, perdoa os pecados dele, apaga, meu Pai, os pecados dele, guarda a vida dele, reescreve o nome dele no livro da vida e assim o abençoa a vida dele, meu Pai, guarda a vida dele e assim abençoa a vida dele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e todos os demais que entraram na minha live. Deus abençoa, guarda, livra, salva, transforma e entra com o mover do teu Espírito Santo e assim o abençoa a todos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês aí do YouTube. Deus possa também, assim como o Senhor fez aqui com o Bruno Antônio, possa também fazer com vocês ao assistir esse vídeo. Deus abençoe vocês aí do YouTube. Fica na paz de Deus.